terceira parte. Boa tarde. Vamos abrir a atualidade criminal com esta notícia. Uma professora de uma escola básica da Charneca de Caparica, em Almada, é acusada de aterrorizar 24 alunos. As agressões terão começado no início do ano letivo e ter-se-ão prolongado até ao mês de março. Em Palmeira, freguesia de Braga, também uma professora e diretora de escola é suspeita de agredir 5 crianças com 7 anos. Vamos já então para o local, portanto, junto à Escola Básica Presidente Maria Emília, na Charneca da Caparica, está então o nosso repórter, o Luís Maia. Boa tarde, Luís. Mais novidades? Boa tarde. E este caso começa porque, a determinada altura, os encarregados de educação de uma menina do primeiro ano aperceberam-se de alterações comportamentais na criança. Ou seja, a criança começou, mais uma vez, a querer voltar para a cama dos pais quando chegava o final do fim de semana, ou seja, antes da noite de domingo, quando se preparava para, pelo menos mentalmente, para ir para a escola na segunda-feira, terá voltado a urinar da cama. Percebia-se também que durante o fim de semana estava muito bem disposta e que passava as semanas bastante mais tensa. Ora, estes factos, alegadamente, fizeram com que os encarregados de educação desta menina colocassem um gravador de áudio na mochila da criança para tentar perceber se algo estaria a correr mal ou se estaria a passar-se algo fora de normal na sala de aula. As conversas que ouviram mediante essas gravações revelaram que, alegadamente, a professora intimidaria os alunos e agredia-os verbalmente. Nós tentámos obter uma declaração da escola que se recusou a prestar declarações. De qualquer das formas, temos connosco uma representante da Associação de Pais. Muito bom dia, Ana. Muito boa tarde, aliás. Muito obrigado por ter aceito este convite. E diga-me, tinha conhecimento já destes factos ou como é que teve conhecimento destes factos? Durante a segunda semana das férias da Páscoa, os pais da turma do primeiro B contactaram-nos e fizeram-nos chegar as preocupações deles, fizeram-nos os relatos do que se estava a passar em sala de aula. Nós contactámos a direção, que nos ouviu também, e a seguir ouviu a professora e rapidamente atuou. Rapidamente atuou como? Ou seja, a professora foi substituída? O que é que se passou? Foi repreendida? Portanto, ainda nessa semana a professora foi ouvida, a professora está de baixa médica, o agrupamento fez um relatório para o Ministério da Educação a informar de tudo o que se estava a passar na escola, foi feito o pedido de substituição e até que chegasse uma professora nova para substituir, a própria coordenadora da escola, que também é professora do primeiro ciclo, garantiu a continuidade das aulas dos meninos. Portanto, eles não ficaram sem aulas, continuaram na mesma a ter aulas. Ana, ouviu o conteúdo destas gravações? Não ouvi. A Associação de Pais resolve os problemas de uma forma legal. As gravações foram obtidas de forma ilícita e, portanto, nós não ouvimos as gravações. Para nós foi suficiente ouvir o relato daquilo que era dito pelos meninos e das alterações dos comportamentos. E o que era dito pelos meninos ou pelos pais dos meninos? E que alterações eram essas já, os comportamentos? O que os pais nos disseram é que os meninos em casa diziam que a professora chamava vários nomes, que havia algumas agressões verbais. Em casa, as crianças que eram mais calmas começaram a ser um pouco mais agressivas e para nós isto foi suficiente para contactar a direção do agrupamento. Quando estamos a falar de agressões verbais, estamos a falar, não querendo saber exatamente o que era dito, mas estamos a falar de conversas ou da professora a dirigir-se aos alunos num tom que não era de todo aceitável ou normal, pergunto eu. O que os pais nos disseram foi que os meninos que achavam que a professora gritava, que falava muito alto, que os chamava de burros, expressões que obviamente não são aceitáveis. Qual é, como mãe, tem os alunos nesta escola também, não são desta turma, tem os seus filhos nesta escola também, não são desta turma, como é que se sente em relação a isto, como mãe, não como Presidente da Associação de Pais? Olha, a minha experiência como mãe nesta escola é que o corpo docente da escola é muito empenhado, é muito interessado pelos alunos. Sempre que há alguma questão que nós levantamos, quer seja eu como mãe, quer da parte da Associação de Pais, estão sempre disponíveis para nos ouvir e para resolver... Sim, mas em relação a esta situação específica, o que é que se sente como mãe? Pergunto-lhe, Ana. Como mãe, o que eu sinto é que se o meu filho estivesse nesta situação, eu faria na mesma queixa à direção do agrupamento e pediria uma solução, que foi muito rapidamente encontrada. Na sua opinião, portanto, a solução encontrada é satisfatória? Neste momento, a professora está substituída, portanto, os meninos deixaram de estar sujeitos a este tipo de situação, não é? E, portanto, eu acho que sim.
Aliás, eu queria também dizer-vos que houve pais, um considerável número de pais, mais de metade de meninos desta turma do primeiro B, que nos contactaram, que querem demarcar-se completamente desta situação, porque também acham que a direção atuou de forma muito célere e que não têm nada contra a nova professora. Mas querem demarcar-se de quê? Não sei se percebi muito bem, Ana. Querem demarcar-se do tipo de insinuações que já foi feita relativamente, por exemplo, à direção da escola, que não atuou, que demorou muito tempo, o que não é verdade. Muito bem, Ana. Muito obrigado. Temos então uma professora que está de baixa médica, foi substituída, é a professora que é acusada de maltratar verbalmente os alunos, crianças com alterações comportamentais, uma gravação que alegadamente provará que esta professora dirigia-se aos alunos em tons menos próprios. A representante da Associação de Pais, no entanto, está satisfeita com a solução encontrada, que foi a substituição, pelo menos para já, da professora em questão. Muito obrigada, Luís Maia. Vamos então aqui debater o assunto. Hernani, boa tarde. Boa tarde. A solução encontrada é boa, é substituir a professora. Já lá iremos falar com a doutora Teresa sobre isso. Agora, quando a direção de uma escola delega na Associação de Pais respostas à comunicação social, no meu caso pessoal, está devidamente apresentada. E nem que o Presidente da Associação de Pais venha dizer que a escola tem professores pintados de ouro, isso a mim diz-me pouco. O que eu quero é saber o que é que a escola tem o que é que a escola pensa, o que é que a escola sente, o que é que a escola quis fazer, o que é que a escola decidiu, o que é que a escola não decidiu, independentemente do que quer que seja que a Associação de Pais... A Associação de Pais tem boa opinião sobre a escola, excelente. Ótimo. Excelente. Agora, eu tenho aqui, não é? Eu tenho aqui um esclarecimento que nós pedimos à direção do agrupamento escolar e a resposta é: não nos iremos pronunciar, pois tudo está a ser devidamente acompanhado e resolvido nos locais próprios. Então, temos medo de quê? As avestruzes é no tempo em que eu estudei Geografia, com uma professora primária brilhante, fiquei a saber que as avestruzes era na Austrália. E na areia. É longe daqui, é nas antípodas quase. Depois diz a direção do agrupamento que está desde o primeiro momento a acompanhar todo o processo. Portanto, era uma pergunta interessante se nós tivéssemos pedido falar com a direção da escola. Qual é o primeiro momento para a direção da escola? É o momento em que os meninos são agredidos? É o momento em que os meninos são humilhados? Ou é o momento em que a direção da escola é confrontada com uma gravação? Há aqui vários momentos. O que é o primeiro momento para a escola, não é? Exatamente. Sabemos que o último momento foi os pais que falem que a gente não fala. Não deixa de ser interessante. Mas agora e, portanto, remeto qualquer esclarecimento para a Associação de Pais. Ora, isto é bom. Por isso é que eu te digo sempre que não há maus exércitos, há maus generais. E, portanto, quando o nosso capitão diz remeto qualquer esclarecimento para o nosso primeiro sargento, estamos esclarecidos. E os acontecimentos É porque o responsável para a escola não é a Associação de Pais. Não, é a direção. A Associação de Pais é uma coisa que emerge ao lado. O Estado não cria associações de pais. O Estado cria escolas e dá responsabilidades a determinados professores que considera com capacidades para gerir os outros. E toda a escola. Portanto, o princípio abstrato é: o Estado cria uma escola, seleciona professores e do universo dos professores dessa escola escolhe pessoas com capacidade para gerir os professores, os funcionários, a escola e para contactar com a Associação de Pais. Portanto, a direção desta escola delegou numa estrutura que vem de fora para dentro da escola o esclarecimento de tudo. Sobre isto, a princípio de conversa é o que tenho a dizer. Depois queria perguntar à doutora Teresa Paula Marques, que aproveito para cumprimentar. Bom dia. Doutora, estamos aqui em presença de um estado de frustração, a dar-se como provado que esta senhora fez isto. Porque ainda havemos de falar das gravações, não é? Mas a dar-se como provado que esta senhora fez isto, esta professora, estamos em presença de um estado de frustração, de um prazer especial em humilhar dependentes ou de um burnout qualquer. Pois, Hernani, eu não saberei dar resposta a isso. O que me inquieta nesta situação são muitas coisas, de facto.
começando logo por, se calhar, termos que pensar o que é que leva determinadas pessoas a escolher determinadas profissões e se realmente as pessoas escolhem as profissões por terem uma ideia um bocadinho romanceada do que é aquilo. Eu às vezes faço orientação vocacional e quando há miúdas que me dizem eu quero ser educadora de infância ou professora, então e porquê? Porque gosto de crianças. Não é suficiente gostar de crianças. É preciso ter outras características, entre as quais a tal resistência à frustração, muita paciência, porque as crianças não aprendem à primeira, aliás, nós sabemos... E não se comportam da forma mais fácil. Exatamente, há umas mais irrequietas que outras, todos nós fomos crianças, sabemos perfeitamente como é que essas coisas são, e se as pessoas não estão preparadas para enfrentar este tipo de desafios que são inerentes à sua profissão, não devem escolher estas profissões. Realmente, isto é grave, porque ainda por cima estamos a falar de crianças muito pequeninas, que estão no início da escola, da sua relação com a escola, e isto pode realmente fazer com que a relação delas com a escola e com as figuras de autoridade também, porque no fundo uma professora é uma figura de autoridade que deveria dar o exemplo em termos comportamentais, porque uma das meninas, que nós falaremos possivelmente mais adiante, até depois reproduzia cenas de violência com as bonecas, obviamente. E com o cão lá de casa. Porque, de facto, começa a aprender esse modelo com pessoas de referência. Nós sabemos, eu por mim falo, que a minha professora primária... Todos nós sabemos o nome da primeira. Exatamente. E sabes, Júlia, que eu durante muitos anos fui visitá-la. Claro. E era uma pessoa com quem, eu não sei, entretanto, o que foi feito da senhora, possivelmente até já faleceu, mas que eu guardo uma recordação doce dela. No primeiro dia fartei-me de chorar, era um clássico, não é? Nós chorávamos no primeiro dia e ela acarinhou-me tanto que eu fiquei com um carinho tão grande por aquela senhora e é uma tristeza estas é ver uma geração agora que... Exatamente, que não tem essa experiência de um modelo positivo que nos vai acompanhando ao longo da vida e às vezes há professores que fazem realmente a diferença na nossa vida. Toda a diferença na nossa vida, são as figuras mais marcantes de todas. Exatamente. Por isso que nós dizemos aqui sempre que os professores são os maiores heróis. Claro que há professores... A não ser quando temos... Só, Júlia, há pessoas boas e pessoas más, claro. Em todas as profissões. Também há jornalistas maus, também há psicólogos maus, claro, há tudo. Não podemos aqui... achar que isso exatamente. O que me, peço desculpa de interromper, mas o que me parece é que a tudo o que a Teresa disse, podemos juntar outras questões e outros problemas, sem estar a desculpar objetivamente este caso. Mas a profissão de professor é muito maltratada em Portugal. E está a ser cada vez mais desvalorizada. Exatamente. Também temos que ter isso em conta. Um dia, o General Pedro Cardoso, que só estudava informações, portanto, parece que nada tem a ver com isso. A verdade é que o estudo das informações, os serviços de informações têm a ver com a nossa vida, com tudo. E ele dizia-me, quando quiseres perceber um país, vês como é que esse país trata os professores. Ou seja, um dos critérios daquele homem, sábio, para avaliar um país era, entre outras coisas, também me mandava estudar religião, mas era, entre outras coisas, como é que um professor é tratado neste país? Muito mal. Então, escusas de ter ideias tristes, porque isso não vai ter políticos. E, de facto, quanto pior tratamos os professores, isto não é desculpa para este caso, mas também é preciso dizer, nós temos pessoas que andam 30 anos à espera de saber o que é que vão fazer à vida. Um dia dão aulas em Évora, no ano seguinte dão em Bragança, há um outro ano que vão para Viana do Castelo e logo a seguir para Tavira. Daí a questão de burnout, que falou há pouco. Ou seja, as pessoas... o stress intenso. O stress é de tal maneira que eles, utilizando uma expressão popular, passam-se, não é? Exatamente. E descompensam. Infelizmente, depois descontar, digamos assim, nos mais fracos, que não deveria ser assim, que não devia ser assim. Ou seja, eu até percebo que esta senhora tivesse com um problema qualquer. O que nenhum pai aceita é que a solução do problema seja descarregar sobre as crianças, que são os mais indefesos, os que mais precisam daquela pessoa, e voltamos ao problema que vemos noutras circunstâncias, designadamente nos velhos. É porque muitas vezes os velhos são reféns dos próprios cuidadores, que os agridem. E aqui é um pouco isso. Quando aquele em quem o Estado inteiro deposita a confiança da preparação do futuro,
quando é esse que agride uma criança, Algo o futuro complicado. acabou. Está agredido. De tal maneira isto acontece. Porque isto não acontece só nesta escola, ou não... Isto é um episódio isolado. Então vamos a Braga ver outro episódio isolado. Boa tarde. É o António Mateus. Olá, António, como está? Boa tarde. Está a ouvir-nos? Boa tarde. Boa tarde. Tanto, o seu caso foi tornado público depois. Foi o António que pôs o gravador na mochila da sua filha? Sim, foi eu que coloquei o gravador na mochila da minha filha. Mas porquê é que desconfiou de que algo não estava bem com a sua filha? Sim, o seu pai vi a minha filha nascer, conheço muito bem e vi que a partir do momento que ela foi para a escola e teve um comportamento completamente diferente. Alterou o comportamento. Tem é que nos dizer o que é que alterou, para nós percebermos. E sim, o bem-estar dela em casa, completamente revoltada com o irmão que é mais velho, que é a pessoa com quem ela mais gosta, com quem ela brinca. Durante a semana havia comportamentos com ela que era difícil de nós percebermos o que é que estava a passar. Que ela é uma miúda independente, consegue tomar banho sozinha, lavar os dentes sozinha, chegar a um ponto de não conseguir fazer nada sem ter a companhia do pai ou da mãe. Principalmente à noite, ir dormir, nós constantemente ter que a acompanhar para a cama, ela enervar-se durante a noite, ouve-se ela aos gritos durante a noite, que relatar episódios que se passavam na escola, que não são nenhuma burrinha, meu pai não é isto, meu pai não é aquilo, vários episódios constantemente. E foi aí que então decidiu colocar o tal gravador na mochila da sua filha para tentar perceber o que é que se passava com a sua filha na escola. E o que é que ouviu, António? O que eu ouvi na gravação são coisas que nenhum pai gosta de ouvir. Eu ouço uma parte da gravação, que eu tenho 9 horas e 30 de gravação, que eu pus a gravação desde que ela saiu de casa, para perceber a rotina dela o dia inteiro, até ela chegar a casa 90 ao final do dia. E eu vou dar um exemplo de um episódio que se passou na gravação. Que há um momento da gravação onde toca para o recreio, onde a professora manda sair todos os meninos da sala, manda fechar a porta e fica com a minha filha e fica com outro menino dentro da sala. E aí nesse espaço ela verbalmente trata-os mal e depois de seguida há ali um bater de palmas onde se ouve os miúdos a gritar. E há uma palavra que ela chama a minha filha que ainda hoje me está dentro da barriga. Que é aquele nome que nunca ninguém gosta de ouvir. Mas, e estamos a falar de uma criança de que idade, António? Neste momento tem 7 anos, ela fez 7 anos em setembro e isto foi no mês de outubro, no mês de dezembro que aconteceu. Portanto, pronto, tinha 6 para 7, aí estamos a falar de uma criança muito pequena. Pequena mesmo. Muito pequenina, muito pequenina. Olha, entretanto, as suas gravações foram consideradas ilícitas, não é? Portanto, sim. Não contribuíram para nada aí na escola? Nada. Sim, neste momento, isto aconteceu no dia 7 de setembro, que eu comprei o gravador no domingo, coloquei na segunda-feira na mochila da minha filha e na terça-feira foi feriado, fui fazer a devolução do artigo, já não precisava mais dele para nada. Simplesmente o equipamento bastou-me só um dia para saber o que é que se passava com a minha filha na escola. E o que acontece é que na quarta-feira fui ao agrupamento, falei com a direção do agrupamento, expus o caso e até hoje estou à espera de uma solução do agrupamento. Mas a professora continua na mesma escola? Continua na mesma a dar aulas, foi aberto um processo disciplinar sobre a professora, que ainda está neste momento a decorrer, que ainda não foi entregue. Isto já vai 6 meses. A minha filha fui obrigada a retirá-la da escola, tive que mudar de escola, tive que, entretanto, os hábitos dela todos, tive que os alterar todos, desde catequese, tudo. Neste momento está a ser acompanhado por uma psicóloga, que está a fazer um trabalho com ela já há 6 meses, que ela tem uma autoestima muito baixa, tem vários problemas. Ficou afetada, portanto, na sua conclusão? Sim. Tem muito medo, não faz as coisas de iniciativa própria, tem medo de errar, tem medo de fazer mal e que seja dito qualquer coisa. É um bocadinho complicado. O que eu digo é que não é fácil. Tenho uma pergunta para lhe fazer. Sim, diga. O senhor passou de pai da vítima a arguido, não é? Sim, passei. Se calhar... Estou? Estamos a ouvi-lo. Estou, não consegui ouvir a pergunta. A pergunta é se foi constituído arguido por causa de ter feito gravações ilegais.
É assim, na altura saiu nas redes sociais que seriam posto 6 queixas de crimes, só que neste momento ainda não tive conhecimento de nenhuma queixa de crime que foi colocada em mim. Estou a aguardar para ver o que irá acontecer. Agora, o que eu digo é o seguinte, a professora é culpada naquilo que fez. Agora, eu admiro-me é que a escola tem mais professores, tem mais funcionários, não houve ninguém que interviu nesta situação, não ouvia o que se passava na sala de aulas com a professora. Realmente há vizinhos que dizem que ouviram gritos constantemente nas salas, cá fora. A minha pergunta é, alguma vez se sentiu perseguido, maltratado, posto de parte por causa... Foi posto de parte derivado dessa situação, mesmo até por pais de outros alunos, mesmo em certas situações que nos viam na rua apontavam o dedo. Qual é a sua profissão, António? Neste momento sou vidraceiro. E a minha esposa trabalha numa creche onde trabalha juntamente perto dessa escola. Onde trabalha nessa creche que lida com crianças. E neste momento quem é que tem as gravações? Neste momento quem tem as gravações sou eu que tenho as gravações. Posso lhe dar um conselho? Diga, diga. Faça uma cópia, porque lá há gravações que se avariam. Não ouvi, desculpe. Faça uma cópia, António. É o conselho de Bernardo Carvalho. Faça uma cópia porque às vezes há avarias inexplicáveis. Faça uma cópia das gravações. Tenha mais do que um exemplar, está bem? Sim, tenho mais do que um exemplar, tenho tenho já várias cópias da gravação. Bem, António. António, muito obrigado pelo seu testemunho, que foi muito importante aqui para a nossa discussão, para perceber um outro lado das coisas. Muito obrigada. Eu gostava de lembrar o seguinte. Diz. Eu não sei se tens ideia, houve um homem que covardemente empunhou uma pistola num jardim público e disparou 6 tiros covardemente pelas costas contra outro homem. Sim, lembro-me perfeitamente. Essas imagens foram meio de prova num julgamento. Nós não podemos imaginar que uma gravação alegadamente ilícita, tínhamos que discutir o que é ilícito para um pai, defender o filho. Nós não podemos imaginar que uma gravação, só por ser ilícita, não revela o comportamento do que se passa em ambiente de sala de aula. Revelar, revela. Revelou. E mais, e os professores também têm que aprender a viver na escola do século XXI. Onde pode haver, se calhar, alguém que está... Onde há instrumentos que nos ajudam a saber coisas que não eram imagináveis 50 anos antes, no século XX. Por exemplo, no século XX, no tempo do Dr. Oliveira Salazar, dar com uma vara nas orelhas de um aluno era comum. E escusam de dizer que é mentira, porque ainda há gente viva que se lembra. Muito bem. Era comum dar com uma régua nas mãos de uma criança... chamava a menina de 5 anos, não era? Exatamente. Dar com uma régua nas mãos de uma criança até ela não poder pegar na caneta, também era comum. Mas é preciso lembrar-nos que o Sr. Dom Dinis fez feitos muito importantes para a história de Portugal, mas foi na Idade Média. E quer uma coisa, quer outra, já são parte do passado. Portanto, os professores que acham que esses meios podem ser usados, ou os professores que carregam as suas frustrações para cima de seres inofensivos de 7 anos, têm que mudar de esquina, porque em Lisboa diz que malandro não estrilha, muda de esquina. Exatamente. Portanto, o melhor é arranjar outro emprego. Deixa-me só dizer que também pedimos esclarecimentos à Escola de Braga e que não recebemos nenhuma resposta. Vamos agora também lembrar, vamos passar para outra matéria. Não sei se a Teresa quer dizer alguma coisa. Eu só queria como o comportamento desta menina foi tão bem sublinhado pelo pai. Exatamente. Isto é uma das coisas que pode acontecer, É uma das coisas que pode acontecer. E este pai, como um pai atento, que assim é que deve ser, observou alterações comportamentais na sua filha. Quem vira a mesma coisa deve estar atento, é isso? Deve estar atento, porque alguma coisa se está a passar. É assim, habitualmente as crianças não verbalizam como os adultos aquilo que se está a passar, mas mostram pelo comportamento. E este tipo de comportamentos mais regressivos, deixar de fazer coisas que já tinha adquirido, portanto... Sim, passar a ser agressiva com o irmão, quem gosta mais, perder o apetite, tornar a fazer, a urinar à noite, na cama. Essas coisas todas referem que qualquer coisa se está a passar na vida daquela criança que a está a perturbar, e realmente os pais devem estar atentos a isso. E acho muito bem que este ficou feito aqui então este sublinhado e esperemos então que não tenhamos que dar mais notícias destas. Infelizmente lá vai aparecendo de vez em quando. Cá estaremos para ajudar. Preciso fazer um comentário final, se me permites. Doutor, alguma doença no cardápio das doenças psicológicas que se chame cegueira docente?
Era só para saber se há. Não me parece que eu tenha conhecimento, não. dia destes, que ela há, qualquer coisa aparece. Mas que ela existe, Exatamente, existe. possivelmente. Ora, o que existe de certeza são 1000 euros guardados aqui para alguém. Isso é garantido que existe. O 760, 300, 600 está completamente preparado para não voar para as mãos de alguém daqui a um bocadinho. Temos apenas duas exigências. Uma é que tenha 18 anos para participar e a outra não é uma exigência, é um pedido. Se estiver disponível para gastar 60 cêntimos mais IVA, pois é a altura ideal de o fazer. Estamos a caminho da UMA e não tarda nada, ainda podem com tranquilidade, mas está na altura. Está na altura, temos 32.000 euros de jackpot, portanto tudo juntinho, pode fazer aqui um montante muito simpático e que dê aí uma volta muito estimulante à sua vida. Temos então 33.000 euros para dar, vamos ver quem leva, 1000 garantidos vão para alguém. Ontem foi o Sr. Fernando Almeida em Ceia, que eu já cumprimentei hoje diversas vezes. Sr. Fernando, se quiser outra vez, nós gostávamos, não era? Gostávamos. Eu espero que não tenha dito nada à sua mulher. Mas foi o meu conselho de ontem. Pode voltar a ligar, hoje já sabe que 1000 euros são garantidos. E depois tem aquela possibilidade de fazer com que este prémio de 1000 euros cresça para os valores fixos que conhece, os 1250, os 1500, os 1750, ou então, se conseguir acertar nos 4 números que escondem as 4 bolas de uma só cor, então vai juntar aos 1000 euros que já são seus, os 32.000 euros de jackpot, levando então um total de 33.000 euros para casa, num cartão completamente livre de impostos. Se nunca ligou, se calhar hoje é o dia ideal para tentar a sua sorte e investir os 74 cêntimos, que é quanto custa a chamada para o 760, 300, 600, 1000 euros no mínimo. 33.000 euros no máximo, eles estão ali para serem dados a alguém, vão na forma de um cartão, depois usa o cartão como usaria o seu cartão multibanco, desde que existe então um terminal de pagamento automático, pode pagar o que quiser, comprar o que lhe apetecer. Eu gostava de lhe enviar hoje um cartão com 33.000 euros para a sua casa. Vai ligando, 760, 300, 600, tem ainda algum tempo para o fazer, até bem perto das 13, vamos dar no mínimo então 1000 euros e 33.000 euros no máximo. E vamos prosseguir para o nosso próximo tema. Uma idosa de 88 anos foi morta à pancada no passado domingo num lar da Santa Casa da Misericórdia, em Ourique, no Alentejo. A vítima terá sido agredida fatalmente na cabeça com uma bengala por uma outra utente de 69 anos com quem partilhava o quarto. Ao que tudo indica, a agressora sofrerá de perturbações mentais e não teria uma boa relação com a vítima. Hernani. Esta senhora era seguida na ala psiquiátrica do Hospital de Beja. Mas isto é um... Eu vou dizer os factos. Esta senhora era seguida, esta senhora alegadamente agressora, era seguida no Hospital de Beja, no Hospital Psiquiátrico. Teve vários internamentos no Hospital na Psiquiatria. Eram conhecidas as discussões permanentes desta senhora com a outra senhora. E o que me dizem é que foi a senhora que faleceu, foi encontrada morta, desfigurada, quando uma funcionária fazia a ronda. Pergunto. Ninguém ouviu? Não, é que há relatos de que foi ouvida uma discussão entre ambas. Isto faz-me lembrar o outro que foi posto na cela do preço preventivo, não é? Sim. Pois. Portanto, foi ouvida uma discussão, tinha antecedentes psiquiátricos, discutiam frequentemente. Foi ouvida uma discussão no quarto. Dormiam lado a lado. Dormiam no mesmo quarto e durante a ronda a funcionária descobriu que uma das senhoras tinha a cara desfigurada. Portanto, durante a discussão, que supervisão é que houve? E ninguém a senhora não gritou? Exatamente. Isso é tão estranho. Uma discussão sem qualquer tipo de intervenção? Parece-me muito estranho. E já agora, antes de falarmos aqui com a doutora Teresa sobre isto, porque isto me parece, mesmo uma pessoa que não tenha perturbações psiquiátricas pode começar a ter episódios de senilidade à medida que a idade avança, certo? Exatamente. Estamos a falar de muita idade aqui. 69. Era 69. A vítima... A agressora. A alegada agressora. A vítima é que tinha 80 e muitos, não é? 80 e muitos.
mas mesmo com 60 e poucos anos poderá, aliás, a senhora tem antecedentes psiquiátricos. Exatamente, tanto quando sei, tem medicação para Exatamente. E para além disso, pode já ter começado com uma situação de senilidade. Exatamente, há e pode pessoas ter que começam muito episódios cedo. muito cedo, não é? Exatamente. O que uma coisa intensifica a outra. Portanto, isto é um... agressividade a este nível? Sim, pode acontecer. Aliás, sempre aos mais próximos. Exatamente. Agora, se eram duas pessoas que não se davam bem, que tinham conflitos frequentes, se calhar devia-se ter feito alguma coisa em termos preventivos para que isto já que não... a pessoa não consegue controlar esse excesso de raiva e de fúria... E os cuidadores não conseguem adivinhar quando é que vai acontecer. Exatamente. A segurança começa na prevenção, para evitar que isso aconteça. Exatamente. Exatamente. Agora, dizem os relatos que a vítima foi encontrada morta, com a cara desfigurada, porque foi agredida à bengalada, com uma bengala, o que é normal em pessoas de certa idade. Desta idade, é normal usarem, certo? Bom, gostava de te lembrar que há 2 ou 3 dias eu disse aqui que era improvável que uma pessoa levasse 4 vezes com uma marreta e que morresse. Portanto, temos aqui... Que não morresse. E que não morresse. Que não morresse. Levasse 4 vezes com uma marreta e que não morresse. Temos aqui... provado, ao contrário. O isto e o oposto, como diz o outro, não é? Ou seja, levou 4 vezes com a marreta, foi ao hospital e veio de lá a andar, a conversar e a explicar como é que tinha sido agredida. Com uma marreta. Levou uma bengalada e morreu. Qual é a diferença entre uma marreta e uma bengala? Eu vou-te explicar. Vocês não lembram, peço desculpa, com licença. Sim. Ora, uma marreta, a descrição é uma maceta das obras. Uma maceta de calceteiro é isto. Faz este efeito. Hã? Meu Deus. Uma bengala é isto. Faz este efeito. A saber, para o efeito de uma marretada é preciso algumas 150 bengaladas. E mesmo assim não sei. Não vale a pena. E com uma grande força. Pronto. Impulso. Só para te lembrares. Isto é como os calceteiros fazem Vais-me fazer um os buraco no passeios de cenário. Lisboa. Tu ainda te vais meter em despesas hoje. Estás a ver os passeios de Lisboa? Estou a ver. Aqueles que estão Querem agora acabar todos com eles. levantados para festejar o campeonato. Sim. Levantar os passeios todos, que é para a malta ter pedras como deve ser, não é? Vamos lá dizer a verdade. É com isto, não é? Tu, se me furas o cenário, tens um É uma problema. bengala, é isto. Isto para dizer o seguinte, eu lamento, mas continuo a achar que, a história de Vigo... Que é da marreta. Pode ser tudo verdade, está mal contado. Como é que uma pessoa leva uma marretada para as costas e mais 3, com uma maceta daquelas, e sai, portanto, sai do quarto e diz às pessoas do hotel: olha, eu acabei de ser agredido, não se importa me levar ao hospital. Não, foi o que eu te disse. Era o martelinho de São João, só pode. Não é? Mesmo um martelinho. Outra pessoa leva uma saraivada de bengaladas, fica com a cara desfeita e morre. Exatamente. Não é que estamos aqui à espera que alguém diga que é o Pai Natal? Que há aqui, de facto, uma disparidade muito grande de objetos que causam dano, não é? Agora, podemos dizer, a senhora de 69 anos tinha muita força e bateu com a bengala 5 vezes e a senhora não se defendeu. E a raiva era A bengala tinha que se raiva- partir no caminho. Não sei. Não faço ideia. O Agora, outro senhor, sendo mais novo, desculpe interromper, tinha mais força ainda por cima não, mas teve um ataque cardíaco pelo meio. Mas depois de ter dado as marretadas. Depois de alegadamente ter dado as marcadas. Eu quero dizer uma coisa Mas se calhar já estava, se calhar já não preciso estava. ter um crânio com uma consistência muito específica para aguentar 4 marretadas daquelas e vir para a Nunca rua acertou conversar. num sítio vital. Pá, mas que É cabeça. preciso ter muita sorte. Que cabeça. Muita sorte. Agora, quem não teve sorte nenhuma foi aquela senhora. Evidentemente. E, portanto, Deixa-me... Sim, as diz. autoridades vão querer perceber que tipo de supervisão é que é feita e em que circunstâncias, porque eu ouvi dizer que a senhora de 88 anos não tem família. Porque se tiver, a família vai querer perceber que tipo de supervisão é que havia. E se no universo dos quartos daquela casa, aquela era a pessoa ideal para estar com ela. Com certeza. Nós E temos voltamos à mesma questão. Os cuidadores, os velhos, às vezes, são reféns dos cuidadores. Exatamente. A Santa Casa da Misericórdia de Ourique lamenta então a morte, nós pedimos esclarecimentos e esta foi a sua resposta, lamenta a morte de uma sua utente de 88 anos este domingo no lar da terceira idade, em circunstâncias ainda não devidamente esclarecidas.
O caso já foi entregue às autoridades competentes. A idosa que alegadamente agrediu mortalmente a vítima estava a ser acompanhada pelo Serviço de Psiquiatria do Hospital de Beja, que lhe concedeu altas consecutivas. A Santa Casa da Misericórdia de Ourique já disponibilizou apoio psicológico à família da vítima, portanto à família. Claro. E oportunamente serão dados outros possíveis esclarecimentos sobre este caso que não se encontrem em segredo de justiça. Portanto, isto é assinado pela Mesa Administrativa da Santa Casa Misericórdia de Ourique. Bom, de qualquer dos modos, parece-me... Eu não sei como é que se faz a gestão destes locais, que deve ser difícil também. Sim, é difícil de gestão garantida. Com certeza, mas ter duas senhoras que num quarto se percebe que não se dão bem, que aquilo tem um clima de conflitualidade... Não, com frequentes episódios de desentendimento não pode ser, entre as duas. Porque, quer dizer, as pessoas estão ali num regime de grande proximidade, quer dizer, no mesmo quarto, cama lado a lado, então ninguém reparou que podia haver um dia deste um aborrecimento grande. Quer dizer, podia não ter sido uma coisa tão grave quanto aconteceu, mas podia haver ali enfim, qualquer coisa que deixasse ou uma ou outra ou os outros indispostos, um ataque cardíaco, um problema assim, foi-se para uma situação tremenda. É uma morte de uma violência terrível. Eu não imaginava que em pessoas desta idade estas coisas pudessem acontecer assim. Acontece mais. Pode acontecer. Acontece mais, sim, pois acontece não mais. tinha essa... Não tinha... Porque nós, mesmo quando já perdemos o tino, passa temos tempo. uma vida inteira adquirida. Isso vê-se, às vezes, no comportamento na condução. Pois é provável. À medida que vamos ficando mais velhos... Temos menos filtro, não é? Temos menos filtros, por um lado, e depois já temos aquela coisa do... já não estou para isto. Exato. Menos tolerância, às Menos vezes. tolerância e achamos, quer dizer, acham que estão acima de determinado tipo de comportamentos claro, exigíveis. que merecem respeito, não é? Merecem respeito e merecem, não é? Não é sobre isso, não temos nenhuma dúvida. Mas, de facto, é entre duas mulheres, eu tenho que sempre a mania que entre duas mulheres as coisas são diferentes, e não só as mulheres são tão violentas quanto os homens, estamos fartos de discutir isto aqui. Exatamente, e ainda por cima, com esta disparidade de idades e tudo mais. Mas é uma morte muito violenta, tu, de facto, explicaste muito bem que os objetos usados com violência têm consistência. Não, eu recuperei aquela conversa da Marreta para se perceber a diferença. Não é eu não sei o que é que aconteceu lá em Vigo. O senhor não hoje, tenho a pretensão de dizer. Hoje na imprensa ele dizia que disse à juíza, a imprensa diz que ele diz à juíza que não foi ele. Não foi assim e que não foi ele. Eu não sei se foi, nem tenho a certeza se foi. Não me podem convencer que alguém levou 4 marretadas com uma coisa daquelas e ficou inteiro para contar o resto. E como houve quem ficasse ofendido quando eu disse isso há 2 dias, então agora temos uma senhora que morreu à bengalada. À bengalada. Mas o mesmo raciocínio que tu fizeste, com certeza os juízes vão fazer em Vigo. Não. Digo eu, espero eu. Se eu tivesse cabeça de juiz era uma pessoa, nem penses nisso. Olha, mas acho que davas um grande jurista. Então não dava. Bom, já não temos tempo isto para mais. Para ser veterinário não chega a gostar de animais. É a mesma coisa. Foi o que a doutora disse ainda há bocado. Exatamente. Porque é que é ser educadora? Eu gosto muito de crianças, e de mudar as fraldas, e de aturar, e disto e daquilo. Isso é que E uma paciência limitada para os dias difíceis, não é? Exatamente. Ora, esse é que é o problema. Bom, ficamos... Hoje já não temos muito mais tempo, falta-nos só um minutinho para terminar. Temos que agradecer à doutora Teresa por ter vindo cá hoje explicar-nos que nas questões vocacionais, pois às vezes dizer que se gosta só de uma coisa é o lado romântico da profissão, não é a profissão toda e os seus encargos e os seus deveres, não é? Que é muito difícil. Não, há um ponto muito interessante da intervenção da doutora Teresa Paula Marques, é que há quem procura as profissões para resolver frustrações. Uma vez aqui explicámos que os pedófilos procuram profissões que lidam com crianças. Outros, que gostavam de ser polícias, querem ser o que puder ter poder para exercerem. Porque eles não gostavam de ser polícias, gostavam de exercer o poder sobre os outros. Claro. É assim, não é? Enfim, isto... Eu ando a ler uns livros. Isto aqui destes objetos a baterem meteu-me um bocadinho de confusão. Esta parte aqui meteu-me um bocadinho de confusão. Um aplauso para os dois, muito obrigada. Vamos então...